Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Olá para você que escuta o podcast Introvertendo, esta plataforma que traz pessoas neurotípicas e neurodiversas para conviverem no mundo de terror. Meu nome é Thiago Abreu e estou com o Otávio Crossaro e Jordana Cristina para continuar a nossa série sobre relacionamentos. Afinal, vocês já ouviram aí a Mariana e o Luca, e agora nós temos aí mais um caso de relações de amor, muito ódio também envolvido um pouco nela. Oi, eu sou a Jordana Cristina, namorada do Otávio há quase um ano. Faço sistemas de formação na UFG no momento. Eu já fiz análise de desenvolvimento de sistemas na Unip. E a coisa mais interessante que tem sobre mim, infelizmente, é o fato de que eu tenho irmãs gêmeas. E eu não sou a gêmea. Eu sou só a mais velha que sofre com as gêmeas. Ela é a agregada. Eu sou a agregada na minha família. Exatamente. Elas já convenceram um primo de que eu sou adotada. Olá, os ouvintes já me conhecem, aos que não me conhecem, eu sou Otávio Crossaro, eu faço medicina e eu emagreci 10 quilos nessas férias. E se você quiser acompanhar o nosso podcast, você pode achar a gente no nosso site, que é introvertendo.com.br, e você pode ouvir a gente nos aplicativos também, se você não tiver com vontade de abrir o seu navegador no computador e tudo mais. Então você pode acessar a gente pelo Spotify, é só procurar por Introvertendo. Também pode nos achar no iTunes, Introvertendo. Enfim, é só procurar por Introvertendo nos aplicativos de podcasts em geral, quanto Google Podcasts, Podcast Addict, Cashbox e por aí vai. Nós também estamos em várias redes sociais, como o Instagram, Twitter, o Facebook. E é só você procurar a gente lá pelo nick Introvertendo. Agora, se você quiser mandar uma mensagem para nós, pode utilizar tanto essas redes quanto o e-mail ouvinte@introvertendo.com.br. Você comenta sobre um episódio e a gente lê no episódio seguinte e responde também perguntas, dúvidas e tudo mais. E uma novidade é que agora a gente está no PicPay. Então, se você quiser fazer doações e quiser manter esse podcast ativo e funcionando, é só você procurar por Introvertendo lá no PicPay e faça a sua doação milionária ou de centavos também. Qualquer uma vale. Eu não quero compromisso, eu quero namorar. Sair por aí, sem hora de voltar. A primeira pergunta, e geralmente é muito clichê, é como você e o Otávio se conheceram. Eu acho bem até bonitinho isso. Então, eu tenho um amigo de trabalho, atualmente nós não trabalhamos mais juntos, né, mas na época trabalhávamos e ele me convidou para uma festinha de aniversário. Não foi uma festinha, foi uma comemoração, assim, e nós todo mundo fomos convidados para ir no cinema e depois iríamos comer bastante. Oi, Gustavo, valeu por nos unir. E aí, chegando lá, conheci Otávio. Fomos ao cinema, né? Assistir Pantera Negra. Muito bom. Pantera Negra une as pessoas. E depois disso, fomos comer bastante na hamburgueria. Você lembra qual era o nome? Eu não sei o nome. Eu acho que é a única hamburgueria que eu não lembro o nome na cidade, sabe? Eu, como gordo, veterano, invicto e veterano, eu sei o nome da Vikings, da Estúdio, da Allburger, mas daquilo lá, eu não sei qual é o nome. Eu sei chegar lá, eu sei o design, layout do lugar inteiro, mas eu não sei o nome. Hamburguerias de Goiânia, patrocine-nos. Todas, então. Eu sou responsável do 20% de meio de vocês, seus caras. Então, a certo ponto da noite, ele pegou um guardanapo, pediu emprestado uma caneta e passou um recadinho pro Gustavo, aquela coisa bem quinta série, sabe? E aí o Gustavo me passou, e eu fiquei um pouco até com vergonha de ler ali na frente, olhei, dei um sorrisinho e falava alguma coisa assim, como que era? Você falava assim, se quiser uma vodka, me liga até às 11 horas. Se quiser que eu pague uma vodka. E aí, eu não liguei até às 11 horas. Eu cheguei em casa, era depois das 11, aí eu fui ler novamente. E mandei uma mensagem. Não foi nem no WhatsApp, foi um SMS, porque eu tinha muita vergonha de ligar. E foi legal. É porque eu não deixei específico depois das 11 de que dia. Eu tava querendo dizer 18 de maio de 2081, entendeu? Então, assim, falando... Porque depois de 11 de maio de 81, eu não aceitaria mais. Você falou, perdeu a chance, minha filha.
Então, ele basicamente falou sobre vodka, faltou só a música do Naldo ali no meio. O Thiago acabou de estragar a minha lembrança dos momentos mais doces e felizes da minha vida. Muito obrigado, viu? Com base nesse primeiro encontro, digamos, que vocês tiveram até desengatar no relacionamento, como é que foi isso? Então, depois disso, na época nós éramos pessoas, principalmente o Otávio, ele era uma pessoa muito ocupada, demorou pra gente, assim, conseguir sair mesmo, sabe? Todos os dias da semana, ele tinha um compromisso, ele tinha aula de canto, ele tinha teatro, ele tinha piano, todos os dias da semana. Ele tinha dança, dança de salão, né, que você fazia? Tô esquecendo uma coisa. Eu também fazia medicina. Tem esse pequeno detalhe também. Às vezes ele ia na faculdade de medicina, estudar um pouco. Acho que eu descobri por que eu reprovei umas 3 matérias. Então, assim, nossa, foi um pouco difícil marcar um horário que desse para os dois estarem lá. E foi, assim, mais ou menos uns 2 meses, saindo, assim, esporadicamente. Foi muito legal, foi muito bonitinho, muito gracinha. Nosso primeiro encontro, ele me levou pra dar tiros, atirar em alvos. Eu não sei. Airsoft, patrocine-nos. Eu não ia falar o nome, dessa vez eu tentei segurar pra não falar, mas ok. Foi ótimo aquele dia, eu fiquei com os braços doendo bastante. Queria dizer que ele tem uma mira muito boa e ele ficou se exibindo lá. Eu acho que tava se exibindo mais pro cara, pro vendedor do que pra mim. Sério, ele fez uma aposta com o cara. Se eu conseguir acertar tantos tiros, eu tenho que fazer não sei quantos apoios lá. Você fez uma aposta dessa? A aposta era assim. Primeiro, eu vou falar a minha versão, a versão real de como a gente se conheceu, certo? Teve o negócio do guardanapo. Só que eu não era o único tapado que tava ocupado, sabe? Eu tinha aquele monte de coisa. Só que eu tinha que eu tava indo visitar meu pai, visitar meus sobrinhos. E você tinha uns 4 ou 3 ou 2 ou um concurso pra fazer. E naquele fim de semana você não podia. Aí a gente foi se encontrar na Aí eu pensei, qual seria... Eu quero fazer uma coisa sincera. Eu vi um meme uma vez, de que o cara assim, ele chegou na mim e falou, eu vou te levar pra um encontro que você nunca imaginou na vida. E ele levou a mulher pra ver as lagostas no aquário do supermercado. Os caras estão casados até hoje, segundo o meme. E eu queria fazer uma coisa legal, assim, uma coisa sincera. Eu pensei, Airsoft, certo? E nós fomos, e assim, eu fiz uma aposta com o cara. Se eu acertasse o refém no alvo, eu teria que fazer 10 apoios. E eu acertei só a primeira de teste, mas eu acertei. E aí eu tive que pagar. Foi assim, o momento mais... Foi o maior sofrimento da minha vida. 15 apoios tem que ser muito super-humano pra fazer, sabe? Depois disso, nós fomos pra onde, meu bem? Pizza. E foi um desperdício de pizza, porque o Otávio, pela primeira vez na vida, não conseguiu terminar um pedaço, uma pizza. Todos os encontros de vocês são baseados em comida? Comida une as pessoas. Eu gostaria de deixar claro que aquele dia, eu senti que o cara tava flertando um pouquinho com você. Esse negócio dos apoios, ele ficou com os olhinhos assim de coração, sabe? Olha, nossa, como ele atira bem, como ele faz exercícios de forma espetacular. Aí só faltava ele apostar, não, se o Otávio perder aqui, você vai ter que me beijar, né? Eu achei que você ia falar uma coisa mais obscena, mas tudo bem. Não, ele fez um puro, assim, foi um momento deles ali, foi espetacular. Ainda bem que eu sou tapado o suficiente pra não perceber essas coisas, viu? Oh, calma, é só na broderagem. No roubo. Mas, assim, nossos encontros todos, assim, o evento principal geralmente é sair comer alguma coisa deliciosa. Mesmo porque aqui em Goiânia é uma das nossas reclamações. A gente tentou fazer coisas diferentes, assim, mas... só dá pra comer. O kart, nós tentamos ir andar de kart, foi o quê? Umas 3 vezes. Ou a gente conseguia finalmente encontrar o local, a localização atual, chegava lá... Não, fechou uma semana atrás. Ou então, não, mudou novamente. Não achamos. Foi... Eu acho que tinha uns 6 meses ou mais de namoro quando finalmente conseguimos achar um kart.
que estivesse funcionando no lugar que estava lá no Google, sabe? De acordo com o endereço. E foi isso. Agora, ele demorou 8 meses para me pagar a vodka. Não foi, eu fiquei, assim, foi um golpe que eu sofri. Porque só em dezembro do ano passado nós finalmente tomamos essa vodka juntos. E eu paguei metade, tá? Ele não pagou, foi dividido. Olha que cavalheirismo do sujeito, né? Eu gosto de homens assim, homens modernos. Porque eu sou mulher independente e consigo pagar a própria vodka. Compromisso, eu quero namorar, sair por aí sem hora de voltar. Eu não quero me amarrar, eu morro de medo de uma aliança. Eu quero ser pra você. E quando você soube que ele tava no espectro do autismo? No primeiro dia... Que vergonha! Foi interessante. O Gustavo, ele tem um grupo de amigos muito interessantes. Na mesa, eu acho que tinham 3 pessoas com Asperger, não é? Era o 3 pessoas. Se contar ele que não é diagnosticado, 4. É. Então, basicamente, ele criou uma trupe dos autistas, assim, é quase um clube social independente. Exatamente. Tem alguma coisa que atrai, assim, que... Ele é casado, né? Casado com a Anne, que faz parte do nosso grupo de terapia. E foi, assim, desde o primeiro momento, eu sabia, porque surgiu a conversa, esse assunto lá no momento, sabe? Eu confesso que eu não sabia muita coisa. Eu tinha aquela visão da cultura pop, sabe? Eu já vi alguns episódios que vocês falam sobre isso. Era aquela coisa bem clichê mesmo, sabe? Tinha uma série que eu assistia também chamada Bones, que é a principal. Tinha muita discussão na internet que ela tinha. Ela tinha Asperger, que o pessoal falava que ela era muito inteligente, ela tinha dificuldade em socializar, não sei o que, aqueles clichês todos, sabe? E o Sheldon. Sheldon é o mais famoso, todo mundo sabe do Sheldon. E é isso. E quais características presentes no espectro você enxergou nele? Ou enxerga, na verdade, né? Então, é a questão da autocrítica. O Otávio, eu nunca conheci uma pessoa... Assim, a autocrítica dele é extremamente... É ferrenha, sabe? É feroz. Ele se massacra, de verdade. Tudo, assim... Pequenas falhas, pequenos erros. Às vezes ele fica, assim... Se martirizando ali. Às vezes, não é nem por semana, às vezes por anos. Coisas que aconteceram há muito tempo atrás. Até hoje ele às vezes ele lembra daquilo. Ele fica sofrendo mesmo, sabe? Com pequenas... Às vezes... Não, nem tão pequenas. Não são erros, né? Do passado, alguma coisa que ele considera... Eu tenho algumas coisas da minha vida que aconteceram, que às vezes eu acordo no meio da noite pensando naquilo, mas passa, sabe? Não é uma coisa que... Um sofrimento assim, tão constante, que vem à tona tão constantemente. E o principal que eu vou falar é... Parece que está o tempo todo... muito ciente das ações dele, do jeito que ele assim, age perto de outras pessoas, das coisas que ele vai falar, do jeito que ele vai agir, assim, até os gestos que ele faz, ele fica, ele duvida muito, sabe? Já aconteceu muitas vezes a gente sair, às vezes com os meus amigos, ou então alguns parentes, e ele pergunta se ele está agindo corretamente, se ele fez alguma coisa errada, tá tudo bem, tipo assim, como se... Como se a minha existência fosse... Teve um dia que marcou muito. Foi um dia que ele perguntou se ele soava falso, assim, fake, sabe? O jeito, as coisas que ele falava se pareciam ser... Porque ele falou assim, tudo que eu falo é previamente ensaiado na minha cabeça. Ele falou algo assim, sabe? E ele queria saber se ele soava, assim... Artificial, dissimulado, exatamente, entendeu? Como se não fosse natural. Fosse uma coisa que ele estivesse fingindo o tempo todo. E isso aí foi uma coisa que eu fiquei um pouco... Será que ele pensa isso o tempo todo, sabe? O tempo todo, assim, com essa insegurança, assim, essas dúvidas na cabeça. Foi isso. As 2 coisas que mais destacam. Tá, agora que você falou sobre as características básicas, agora é o momento de lavar a roupa suja. Quais são os defeitos do Otávio ou coisas que ele faz que te irrita profundamente, assim, desse tempo?
É engraçado você falar isso, porque ele tem uma lista dos defeitos que irritam ele. E eu ainda tô começando a montar a minha, sabe? Cara, você não viu a área de trabalho do laptop dela, mano? Que desgraça! Tá aí. Essa tá na lista dos dois, essa coisa da área de trabalho, porque tá na dele, porque ele diz que a minha área de trabalho é muito bagunçada, e tá na minha porque, what the fuck, sabe? Tipo, deixa a minha área de trabalho. Ela é do digital e tá perfeita pra mim, sabe? Perfeitamente caótica. Ele é, assim... Por exemplo, tem algumas... Eu ainda tô montando a minha lista, sabe? Mas tem algumas coisas... que eu faço e que ele gosta de fazer muito certinho, muito assim. Tem que ser... Por exemplo, quando ele vai dirigir, ele faz a rotatória de um jeito assim... Chega a ser irritante, tão perfeito que eu sempre acho que ele tá pegando o caminho errado. Ele espera o último segundo pra virar, sabe? E a gente já teve alguns momentos que eu dei assim... Tipo assim, é essa entrada e ele... Porque eu acho que ele vai perder. Ele tem umas coisinhas bem assim... Certinhas demais, assim. Ele tem que seguir certos passos pra fazer uma coisa que... Lavar a louça. Nossa! Ele... Nas primeiras vezes que eu fui lavar a louça, ele ficava me ensinando como lavar. Eu lavo louça desde que eu me entendo por gente, sabe? E ele falou assim, ele foi me mostrar o jeito certo de lavar louça. Que tem que apoiar no tapetinho, tem que esfregar assim, tem que usar esse lado da bucha. Os copos tem que vir primeiro. Tem que fazer um 4 com a perna. Ele tem essas coisas. Um 4 com a perna? Já, se gosta de mudar as pernas enquanto você usa, como é que fala, usa a reserva da outra. Só pra falar, eu não tento ensinar. Ela que faz errado. Brincando. E tem mais. Eu acho que você está errado porque isso seria um problema se eu fizesse toda vez o negócio. Eu não falo mais da sua lavada de louça. Porque ela não tá errada. Eu só comentei como é que eu fazia. Ok, foi só as 3 primeiras vezes, ok? Realmente ele parou e não fala mais, mas aconteceu algumas vezes e eu falei assim... E quanto ao trânsito, eu tô errado por estar certo. O paradoxo. E ele também tem um defeito, assim, ele gosta de tequila. Existem coisas com um gosto mais horrível do que tequila. A única coisa que a gente... Não. Ele tenta me convencer que tem um gosto bom, mas não tem. É uma coisa horrível. Primeira vez que eu tentei tomar aquilo foi uma das piores experiências de minha vida. Jordana gosta de viagem no tempo. A viagem no tempo é maravilhosa. Outro defeito dele é esse. Ele se recusa a ver coisas envolvendo viagem no tempo. Só porque ele fala que tem muitos defeitos. Assim, não faz sentido, mas tem algumas coisas que você tem que relevar. É claro que a grande maioria dos filmes, séries, livros que envolvem viagem no tempo tem defeitos horríveis, assim. Porque os caras chegam num ponto que eles não conseguem conciliar. Mas eu tô ali, assim, pela viagem, pela experiência. O cara encontrando o filho dele, sabe? Que é mais velho do que ele. É umas coisas bem legais. Assistam Fringe. Fringe é muito bom. Tem viagem no tempo. Então vocês podem ver que eu sou perfeito. Perfeito. Eu tô construindo a minha lista. Um dia eu vou mandar uma atualização pra vocês, tá ok? A gente se conhece há 11 meses. Ela conseguiu até agora só isso. De defeitos meus. É porque eu acho que ele tá escondendo um certo lado sombrio, sabe? Ele só mostra o lado bonzinho ainda. Mas eu vou pegar seus podres. Fique tranquilo. Ele é um Hatkate de Alola. Eu queria que você falasse um momento inesquecível, assim, maravilhoso que vocês passaram nesse tempo de relacionamento. Tem que ser um momento bom ou pode ser um trauma? A gente tem muitos momentos no banheiro. Assim, banheiros são, assim, o point preferido. A gente tem que parar de falar que a gente sai só pra comer. A gente sai pra visitar banheiros e tem momentos sem banheiros. Então, foi um momento marcante. Não foi muito feliz. Eu tive uma adolescência muito certinha. Nunca passei por nada disso. Aí o Otávio surge na minha vida. Começa a acontecer merda, sabe? E aí, nós chegamos um dia um pouco assim mais tarde, lá no condomínio dele. Ficamos no carro. E aí ele assim, vamos ali pra pracinha? Andar na pracinha? E fomos. Eu toda inocente, sabe? Fui lá, ficamos assim, andamos no banquinho. E eu estava apertada e resolvi ir no banheiro. E o Otávio resolveu me seguir no banheiro. Nós não sabíamos que
na entrada do banheiro tem câmeras que vê todo mundo que entrou e que saiu, quanto tempo ficou. E eu tava lá, e a gente foi, ficamos conversando e tal, passamos... Então, assim, não aconteceu nada muito grave. Chegamos, assim, demos uns amassos, coisas bem leves. E quando ouvimos, 2 guardinhas chegaram lá na porta. E o Otávio estava sem camisa. Eu estava toda vestida, eu gostaria de deixar isso bem claro. Eu estava completamente vestida. Quente. Era uma noite quente. E aí eles chegaram e eles falaram assim, olha, vocês não podem fazer isso. E vocês estão... Tipo assim, vocês estão ferrados. Saem daí, por favor, retirem-se do recinto. Sentem aqui. E depois foram buscar um documento para o Otávio assinar. Ele quase pagou uma multa muito grande. Teve muita sorte, mas ele soube lidar muito bem com a situação. Conversou bem, assim, bem legal com o pessoal. Mas eu fiquei um pouco traumatizada nesse dia. Eu nunca tinha feito nada de errado, assim. Não foi errado, eu não considero errado. Eles é que estavam, assim, imaginando coisas, sabe? Que não deu tempo de acontecer nada, porque eles chegaram antes que desse tempo. Mas foi legal, foi uma experiência, assim, horrível. Depois ainda teve outras consequências, assim, durou algumas semanas, assim, essa tortura psicológica. Mas foi bom. Foi uma coisa que eu nunca tinha vivenciado. Foi algo agridoce, de certa forma, né? É pra dizer assim, olha, nunca... Fui pega, foi aquele clichê que você vê em filme, sabe? De adolescente, uma coisinha... Eu nem sou mais adolescente, mas eu tô vivendo meus anos dourados agora com o Otávio, minha juventude. Erros, burrices da juventude. Como diz a música da Cancela, eu só peço a Deus um pouco de malandragem, sabe? Interessante, assim, parece que o nosso relacionamento é bem marcado por filmes no cinema. A gente se conheceu quando a gente foi ver Pantera Negra. A gente teve o primeiro beijo quando a gente foi ver Red Sparrow, certo? E eu vou parar por aí. Podia ter sido um filme melhor, o primeiro beijo, mas ok. Porque quanto mais trash o filme, mais você presta atenção. É sobre uma escola de espiãs. Igual ela fala, assim, me ensinaram a ser um slut aqui, sabe? É isso. Eu nem lembro mais como que era o filme. Eu gostei do filme. É porque o filme tem que ser ruim pra você dar os beijos. Coisas, então. Sabe, você não vai dar beijos assistindo Star Wars, sabe? Na verdade, não. Star Wars tem muita cena para... Se for episódio 1, 2, 3 e 8, sim. Não, o episódio 8 é ótimo. Eu tenho vontade de bater em todo mundo que fala que o episódio 8 é ruim. Ele é bom, mas ele tem uns pontos que eu não gosto. Mas essa discussão é para outro episódio. Eu quero ser pra você, pra você. Alto em cima, alto em cima, alto em cima. Em cima, em cima, em cima, em cima. Eu não sei o resto. Olá pessoal, nós estamos aqui de volta com a nossa sessão de leituras de e-mails, recados e etc. E eu queria dizer para vocês que nós lançamos nas nossas redes sociais uma campanha nova, digamos assim, né? É um quadro novo no Introvertendo, em que os nossos ouvintes podem falar de temas específicos, é só mandarem áudios que a gente coloca aqui no final do conteúdo. O episódio 54 nós trouxemos o nosso primeiro ouvinte e o nosso e-mail está aberto, então se você quiser mandar, é só enviar o seu áudio para ouvinte@introvertendo.com.br. Só tenha o cuidado de se certificar que o seu áudio não seja maior que 10 minutos, porque senão vira um episódio, né, praticamente inteiro, um monólogo. E também que o seu áudio tenha uma qualidade boa, que as pessoas consigam ouvir isso muito bem quando o conteúdo for pro ar, beleza? Então trate-se de gravar aí com um aplicativo bom, ou usar um gravador, enfim, usar o melhor equipamento que você tiver para isso. Hoje eu venho trazer mais especificamente 4 recados. O primeiro é o seguinte: depois de várias tentativas da gente estabelecer o PicPay, né, como espaço para doações, nós percebemos ao longo desses meses que ele tem vários problemas. Apesar das taxas dele serem bem menores, o que fez a gente optar por ele inicialmente, o PicPay não dá espaço para você, por exemplo, criar campanhas e promover, por exemplo, doações mensais. E para o Introvertendo continuar, né, conforme as dificuldades que a gente tem tido de produzir e também de manter isso financeiramente,
nós precisamos de colaborações recorrentes, em que a gente possa, por exemplo, até dar recompensas para quem nos ajudar financeiramente. E o PicPay não dá essa opção. Então é um espaço meio difícil das pessoas colaborarem. Por isso nós abrimos uma página lá no Padrim, uma campanha com 4 níveis de doações, algumas com recompensas. Nós temos uma meta, né? Se essa meta for alcançada, nós vamos fazer sorteios com frequência. E o nosso objetivo é de custear o material do Introvertendo e aumentar a frequência do nosso conteúdo. Agora nós temos podcast, nós temos canal no YouTube, várias formas de trabalhar esse conteúdo, mas nós precisamos manter os custos básicos para que o nosso trabalho continue, beleza? Então, se você quiser colaborar com o Introvertendo, acesse padrim.com.br/introvertendo. O link vai estar no post do nosso site. Nós vamos publicar em breve também banner no nosso Instagram, provavelmente talvez no nosso Twitter ou no Facebook também, para falar sobre a nossa campanha, certo? O meu segundo recado é que provavelmente alguns já devem ter acompanhado as notícias de que a Apple vai descontinuar o iTunes. O iTunes vai ser desmembrado de certa forma em 2 novos aplicativos, um deles é o Apple Podcasts e o outro é o Apple Music. Então você que ouve o Introvertendo no iTunes, provavelmente já está aí sentindo os efeitos da migração do iTunes em 2 aplicativos. Se você ouve a gente pelo iTunes, né, avalie a gente lá, porque todas as avaliações vão continuar no Apple Podcasts. Essa avaliação é importante para que outras pessoas conheçam o Introvertendo, né? Se você ouve o podcast, indica a gente para outras pessoas que você conheça. Quanto mais avaliações, melhor para nós, porque aumenta a nossa visibilidade na Apple. Só para efeitos de informação, o Apple Podcasts, se não me falha a memória, é o 2º ou 3º espaço por onde a maioria dos nossos ouvintes ouvem o Introvertendo, né? A maioria das pessoas nos ouvem pelo site, diretamente, que eu acho isso bastante curioso. Também nos ouvem bastante pelo Spotify, que agora tem o espaço para podcasts, o Introvertendo está lá. O iTunes e também o Cashbox. Então esses são os espaços que as pessoas mais ouvem o Introvertendo. O terceiro recado é que nesta terça-feira é o Dia do Orgulho Autista. Essa data é bastante comemorada, né, dentro da comunidade do autismo, e o Introvertendo não fica de fora dessa comemoração. Eu vou estar em Porto Alegre no dia 18, vou lá para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para um evento que é chamado Dia do Orgulho Autista Narrativas em Primeira Pessoa, que vai ser uma mesa, digamos assim, comigo e com outras pessoas dentro do espectro. E vai ser um evento muito legal, vai ser lá no Centro Cultural da Universidade. Quem puder ir, a entrada é franca, é claro, sujeita à lotação, então você tem que ir lá no horário, que começa às 6h30 da tarde, se não me engano. Mais informações, tem um banner nas nossas redes sociais, tem um link também no site da URGS que fala mais ou menos como é o processo. E além de mim vai estar mais uma pessoa bastante ilustre lá, que é o William Timura, que grava bastante vídeos no YouTube, né, num canal chamado Um Canal Sobre Autismo. Ele já participou do Introvertendo aqui em várias ocasiões, tá sendo quase que um integrante honorário do nosso podcast. Então vai ser bastante legal. Se tudo der certo, o conteúdo vai ser gravado em áudio e vai ser liberado em episódio em breve. Não posso prometer isso porque ainda nós estamos vendo os detalhes de logística, sabe? A gente depende de equipamento externo, então a gente está vendo questões aí neste sentido. Até mais.